Obrigado, Marcos. Excelente apresentação, muito boa a aula. Obrigado, Virgílio. Pessoal, vamos aproveitar um pouquinho os nossos convidados, nossos palestrantes. Vamos tentar tirar deles aí o máximo que a gente puder. Vai abrir então agora para perguntas. Então, imediatamente depois, quando acabar a sessão de perguntas, nós vamos ter o lanche e vamos aí preparar a sala, né, para videoconferência diretamente lá de São Paulo com a doutora Luciene, que vai ministrar todas as aulas. Então, por favor, sintam-se à vontade para perguntar para os nossos convidados. Tem um microfone sem fio aqui que fica mais fácil para todo mundo. Primeira pergunta: rolamentos acontecem em pseudofásico? E se é verdade, por que acontece isso aí? Esqueça de falar mal dos míopes. Não, sem dúvida nenhuma, pseudofásico, principalmente pseudofásico mais jovem, ou seja, pseudofásico menos de 60, tem uma maior consistência vítrea e o que ocorre é que as micro-rupturas de base vítrea são mais frequentes nessa situação por dinâmica da própria fluídica vítrea. Então, mais e mais a gente tem observado, né, Virgílio? Em torno de 25% dos descolamentos são 25% a 30%, varia da estatística aí, são pacientes pseudofásicos. E tomar cuidado com IAG laser, principalmente IAG laser em paciente mais jovem, paciente menos de 50. Eu acho que o IAG laser provoca realmente, sem dúvida nenhuma, isso é um fenômeno hoje inconteste, ondas de choque na base vítrea, com formação de micro-rupturas. Com o passar do tempo vai havendo uma liquefação da textura do vítreo e com isso infiltração por esses buracos. São buracos hoje tratáveis com vitrectomia. Eu acho que não se admite operar um descolamento pseudofásico sem realização de vitrectomia. E eu vou te devolver uma pergunta. O segredo do buraco de mácula hoje é operar paciente pseudofásico. Por quê? Porque você tem maior volume de gás dentro do olho. Se você tem um paciente pseudofásico, isso é claro e nítido, se o paciente é pseudofásico, eu definitivamente não deixo esse paciente mais de cabeça para baixo. Então eu chego ao ponto de pensar, e queria sua opinião, quais são os prós e os contras de um paciente com buraco de mácula, você já tirar o cristalino com o cirurgião de catarata, já colocar a lente e já deixar com gás. Você põe gás a 25%, eu gosto de SF6, eu abandonei C3F8, acho que não precisa de tamponamento por longo tempo. Então, pseudofásico é nítida a mudança em resultado de buraco de mácula. Se você tem um buraco de mácula que não resolveu adequadamente na primeira cirurgia, você faz a remoção do cristalino. Se quiser fazer um peeling, se você já fez peeling de militante interna, estender um pouquinho mais o peeling de militante interna e deixa esse paciente sem decúbito. Então, eu acho que o segredo hoje, dos segredos de sucesso do buraco de mácula é cada vez mais operar paciente pseudofásico. Como todos vão ter catarata, eu queria a opinião do Virgílio. O que ele pensa da cirurgia combinada aí, buraco de mácula e catarata ao mesmo tempo? Eu desconfiava, mas eu sabia que a gente ia resolver os problemas do pessoal da retina, né? Então, eu não tenho a mínima ideia, mas não tenho nenhuma contraindicação, teoricamente. O que me chama a atenção, pouco se discute, mas isso a gente escuta bastante na Europa, existem alguns trabalhos epidemiológicos de grandes populações, o Blue Mountain, Barbados, um grupo de Barbados, uma população teoricamente fechada, se acompanha por 10, 15, 20, 30 anos e saem várias estatísticas aí, tá? Então, saiu agora há pouco um estudo, acho que de 25, 30 anos, de umas dessas populações, acho que o Blue Mountain, onde 5% da população são portadores de lente intraocular. Ao mesmo tempo se publica na Espanha e 2 países nórdicos, não sei quais são, que o número de 30 ou 33% dos descolamentos acontecem em pseudofásicos.
Bom, aí a gente começa a assistir, começa a escutar coisas, e alguma coisa que é para a gente juntar isso aqui. A neura do pessoal desse segmento anterior, o pessoal da catarata, o pessoal da refrativa, o pessoal da biometria, em fazer incisões cada vez menores. Clinicamente, a gente acha que abaixo de 2,2 realmente não tem muito sentido. Mas para você colocar uma lente através de uma incisão 2,2, essas lentes têm que ser cada vez mais finas. Agora, nós passamos a nossa vida inteira tentando imitar a natureza. Bom, e o cristalino? O cristalino, ele tem, em média, 9 milímetros de circunferência, de diâmetro, e uma espessura que chega ao redor de 4,5. E nós estamos colocando lente de 500 micra no interior. Aí aparece um sujeito muito esperto lá na Europa e diz: vocês estão fazendo bobagem. Você coloca dentro de um olho que estava habituado a ter uma estrutura que tinha tantos milímetros de circunferência e 4,5 de espessura, você coloca uma coisa muito fina. E o organismo não aceita espaço vazio. O que faz? A cápsula anterior se colava contra a cápsula posterior, a posterior se mexe ao redor de 1 milímetro para frente. Nessa mexida descola a retina. Então, o que vai acontecer? Vamos ter que ter uma lente que entre por uma incisão pequena, ao redor de 2 milímetros, mas que ocupe todo o saco capsular para evitar complicações a longo prazo. É mais ou menos isto que poderá acontecer no futuro. Descolamento pseudofásico com 23 gauge. A rotina é... Não, eu não ponho mais faixa. Na verdade, eu não uso mais, somente agora com Constellation. Pena que aquele vídeo não mostrou em tempo real, nós vamos com 23 gauge com Constellation, você tira toda 100% da base vitro. O que eu faço, eu tiro a base vitro inteira, o vidro aderido na periferia, reaplico, faço o laser na ruptura I360 e resolvido o problema. Agora, o Brigitte tem toda a razão, a dinâmica vira, tem um cara que chama Jerry Sebag, ele mostrou, através de um equipamento que ele desenvolveu junto com um cara de Portugal, Cunha Vaz, a dinâmica do vidro pós-cirurgia de catarata em paciente mais jovem. Você tem toda e absoluta razão. Agora, para nós, é fundamental, quando você vai fazer uma cirurgia de mácula ou uma cirurgia de retina e o paciente é pseudofásico, que a lente esteja no saco capsular. Com isso, você vai evitar encarceramento de íris em pacientes com gás, você vai evitar uma mudança de lente, ter câmara plana no pós-operatório e coisas dessa natureza. Mas, mais e mais, a gente, para mácula, que você vai usar gás, eu acho fundamental que o paciente seja pseudofásico. Até é uma meia-culpa. Eu, há alguns anos atrás, achava que nós tínhamos que preservar o cristalino, deixar para um segundo momento, que o paciente que eu coloquei gás no pré-operatório e ele tem pouco gás no pós-operatório, porque eu fiz alguma coisa de errada, que o meu vazamento, mas eu acho que mais e mais nós estamos caminhando para tirar o cristalino, não deixar ter vazamento nas esclerotomias e deixar o gás adequado nos primeiros 5 dias. Acho que se não colou, não fechou o buraco de mácula em 5 dias, eu até tenho uma confidencialidade no estudo, Virgílio. Os caras fizeram um estudo no Japão, eu sou revisor da revista Retina dos Estados Unidos, eu recebi esse artigo há um mês atrás. Eles conseguiram uma tecnologia lá, que eles fazem o OCT, acompanhando a mudança de fechamento do buraco de mácula. Ele faz a cirurgia, e o resultado, ele mostra o fechamento do buraco de mácula em 48 a 72 horas com essa tecnologia de OCT, uma coisa impressionante. Ele vai mostrando, eu tentei fazer isso com os nossos OCTs que a gente tem lá, não consegui, ele usa uma lente diferente dentro do próprio corpo do aparelho com o OCT. Então, provavelmente, nós vamos estar fazendo, quando isso estiver disponibilizado, faz a cirurgia, OCT 12, mesmo com o olho repleto de gás, com
12, 48 horas, 72 horas, se não fechou, esquece. Não fecha mais. E é segredo disso, sem dúvida nenhuma, é o paciente operado. Mas para nós, cirurgiões de retina, é importante que a lente esteja no saco capsular. No começo do ano, pediram para dar uma aula. Um dia eu vou dar para vocês aqui as coisas que eu aprendi e como a gente vai mudando, né? Ele está falando da cirurgia de cristalino com buraco de mácula. O título da aula era O Cristalino Depois dos 50. Para que serve? Eu conto para vocês algum dia, viu? Mas a tendência, como diz um amigo meu, eu tenho uma lâmpada de fenda que acima dos 50, não adianta colocar na minha lâmpada de fenda. Ele disse que tem catarata, tem que tirar. Essa história de medir a opacidade de cristalino. Não? Pois é, não, essa tem uma metodologia nova agora, você expande para nós nisso daí, porque eu vejo o pessoal da retina, catarata, 2 cruzes, 4 cruzes, nuclear, não sei o que, não, mas todo está funcionando. Funciona, quer dizer, é que vocês não conseguem enxergar o que a gente vê, a diferença é básica. O problema é o seguinte, existem formas, pelo menos tem uma forma que é mais popular no momento, que você consegue fazer a densitometria através do famoso Pentacam, ou outro que chama Galilei, né? Galilei, que usa o sistema de fotografia de Scheimpflug, que já tem uma coisa mais ou menos bem estabelecida, já tem um software que te diz que tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4.